A PPP é um projeto diferente das outras penitenciárias que a gente está acostumado. É uma experiência inédita, portanto, não há superlotação. Taxas extras que geralmente são cobradas e os passageiros não são obrigados a pagar, como o seguro viagem. O gerente me informou que eu poderia sair da empresa e continuar com o plano. Na véspera da Sexta-feira Santa, a peixaria está assim lotada, mas é preciso alguns cuidados na hora de adquirir esses produtos. Olá, boa noite. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, visitou o Complexo Penitenciário Público-Privado de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. O repórter Guilherme Menezes acompanhou com exclusividade a visita. O complexo é o primeiro que já nasceu nas mãos da iniciativa privada no país. Foi concedido pelo Estado de Minas Gerais a uma empresa, a GPA, pelo prazo de 30 anos. A GPA investiu 480 milhões de reais na estrutura, com capacidade atualmente para 2.200 presos. O Estado paga R$ 3.700 por mês por cada um dos detentos. Metade desse dinheiro representa o custo dos presos. A outra metade amortiza o investimento. O valor é o dobro do de uma penitenciária administrada pelo poder público. A vantagem, segundo os responsáveis, estaria na qualidade. Agora nós entramos em uma nova galeria, um novo corredor, passamos por grades. Aliás, grades aqui é o que não falta. Todos os corredores têm grades. E agora a ministra vai conhecer uma sala de aula. Vocês têm aula de quê? Satisfação conhecer a senhora. Pouco mais de um terço dos presos, cerca de 800, estudam. Outros 400 trabalham em fábricas de calçados e produtos de segurança, por exemplo. Muitos também fazem artesanato. Já pegou o ritmo. O legal aqui é porque um acaba ensinando o outro, né? Os detentos que estão aqui foram escolhidos a dedo entre os que representam menos perigo para o sistema. E como o Estado se compromete a evitar a superlotação, as chances de rebelião são consideradas pequenas. A PPP é um projeto diferente das outras penitenciárias que a gente está acostumado. É uma experiência inédita, portanto, não há superlotação, com projeto específico, metas específicas. Aqui hoje há 2.160 presos, que é exatamente o número máximo de vagas. E com trabalho, estudo, unidade de escola aqui dentro, várias parcerias com empresas e entidades da sociedade civil que colaboram para a ressocialização efetiva. E também só há presos condenados. Então, este é um caso diferenciado no Brasil, que a gente vem acompanhando desde 2015. Essa unidade tem 5 anos e, portanto, a tendência é ver se essa experiência dá certo para se multiplicar no Brasil. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra um grupo que integrava organização criminosa no Maranhão. Entre os 13 envolvidos estão policiais militares, um delegado da Polícia Civil, um político e empresários. Todos são acusados de integrarem uma organização criminosa especializada no contrabando de cigarros e no descaminho de bebidas para São Luís, no Maranhão. Além desses crimes, eles vão responder por corrupção, falsidade documental, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso irrestrito. Também foi pedida a manutenção das prisões preventivas e medidas cautelares. Goiás é a segunda unidade da federação a cadastrar 100% da população carcerária em apenas 60 dias, atrás somente de Roraima. Goiás começou a cadastrar os presos de todo o estado no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, o BNMP, depois da crise carcerária que aconteceu no começo desse ano. Foram 3 rebeliões em uma semana no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, a maior penitenciária do estado, que deixaram 9 mortos e 14 feridos. A presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ministra Carmen Lúcia, se reuniu com os representantes estaduais do Executivo e do Judiciário e determinou que fossem tomadas algumas providências, entre elas o cadastramento dos presos no BNMP, em um prazo de 2 meses,
para que se conhecesse a real situação dos apenados do Estado. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o TJGO, em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, deu início a uma força-tarefa que mobilizou mais de 40 servidores, além de magistrados e estagiários do interior e da capital. Ao todo, foram cadastradas 18.459 pessoas, sendo que 9.337 se encontram presas, 7.050 estão em liberdade provisória, 211 são procuradas, 23 são presos civis, 20 estão foragidas e 1.818 estão em liberdade. Na corrida contra o tempo para aproveitar o feriado prolongado, passageiros que viajam de ônibus acabam pagando de novo por uma proteção que já têm direito quando compram uma passagem. É o seguro viagem que as empresas de ônibus oferecem, mas a Justiça Federal de São Paulo proibiu o serviço por considerar a venda ilegal. Semana Santa, sinônimo de feriado prolongado e viagem para muita gente. Quem não gosta de um feriadinho, né? Sempre bom, né? Dar uma descansada do trabalho, né? É sempre bom, né? Estava esperando já há muito tempo, né? Para viajar nesse feriado. Mas para a viagem não pesar no orçamento, o preço da passagem é uma das preocupações. Os horários durante o dia é mais caro do que de madrugada. Ficar de olho nos preços é uma boa tática para economizar, mas também tem um detalhe: taxas extras que geralmente são cobradas e os passageiros não são obrigados a pagar, como o seguro viagem. O seguro viagem é um serviço oferecido pelas empresas de ônibus desde a década de 1990. A tarifa extra, que geralmente custa até R$10, cobre danos e despesas médicas em caso de acidentes. Mas, com a obrigatoriedade do seguro DPVAT, o passageiro já tem direito ao benefício, independentemente de pagar ou não a tarifa extra. O marco regulatório do transporte de passageiros, ele prevê que para poder a empresa prestar esse serviço, ela tem que contratar previamente, cobrindo todas as suas operações, um seguro de responsabilidade civil objetiva que cobre, em caso de acidentes, danos pessoais e materiais a todos os passageiros transportados. Portanto, por definição legal, todos os passageiros já estão acobertados pelo seguro de responsabilidade civil de transporte. Por conta disso, e também por entender que se trata de uma venda casada, a Justiça Federal de São Paulo suspendeu liminarmente a venda do seguro viagem em passagens de ônibus. Se trata de uma decisão provisória, é possível que essa decisão se reverta e é preciso dizer que existem argumentos para defender a manutenção dessa possibilidade, mas é possível também que o mercado adapte esses produtos e busque uma forma de oferecer algo que não está sendo ofertado pelo seguro obrigatório aos consumidores. Enquanto aguarda-se pela decisão da Justiça, a recomendação é não pagar pelo serviço e denunciar em caso de cobrança do seguro viagem. A NTT ela mantém um canal direto com o cidadão e com o usuário de transporte, que é o telefone 166. Então, toda a reclamação feita por meio do telefone 166, ela é direcionada para fiscalização e ela é utilizada como subsídio para definir as prioridades a serem fiscalizadas. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, até quando o benefício do plano de saúde pode ser mantido depois da demissão do empregado? O gerente me informou que eu poderia sair da empresa e continuar com o plano. Para muitos, um dos atrativos de um emprego é o plano de saúde. Mas quando um trabalhador é demitido, ele tem direito a manter o benefício? Em quais situações isso é garantido? É o que você vai ver agora na reportagem de Daniel Vasquez. O plano de saúde era um dos benefícios que mais atraíam Conceição no antigo emprego de vendedora em uma loja de eletrodomésticos. Ela pagava uma parte e a empresa outra. Quando a trabalhadora foi demitida em janeiro de 2016, logo imaginou que perderia o benefício, mas acabou surpreendida. Eu fiquei sabendo quando eu fui assinar a minha demissão e o gerente me informou que eu poderia sair da empresa e continuar com o plano. Ao longo de 9 anos, enquanto esteve na empresa, a loja pagava a metade do valor do plano de saúde e Conceição o restante. Depois da demissão, ela passou a desembolsar
tudo sozinha. Cabe ao trabalhador assumir o pagamento integral da mensalidade se quiser continuar com o benefício. Mas não é todo ex-empregado que tem direito a continuar com o plano de saúde, não. Quem pede demissão, por exemplo, não tem esse direito. Também é preciso que a demissão ocorra sem justa causa e que o trabalhador tenha contribuído com o plano por pelo menos 1 ano e meio. A Lei 9.656 de 1998 prevê que o trabalhador tem direito de continuar com o plano de saúde pelo prazo correspondente a 1/3 do tempo em que permaneceu como beneficiário. Esse período pode variar de 6 meses a 2 anos após a demissão. Já o plano de saúde deve manter as mesmas condições do seguro que eram praticadas no período em que o trabalhador estava em atividade. O benefício é garantido a todos os familiares dependentes, inclusive em caso de morte do titular. Se eles, os dependentes, se já eram beneficiários, sim, não pode após a demissão ele querer colocar os dependentes como beneficiários. Assim que for admitido em uma outra empresa, o trabalhador perde direito ao benefício da empresa anterior. Isso também ocorre caso a antiga empresa deixe de oferecer o plano de saúde para os atuais empregados. Vale lembrar que, após ser demitido, o trabalhador tem prazo de 30 dias para manifestar interesse pelo plano de saúde. Com o plano de saúde eu me sinto mais segura, né? Fiquei feliz. Está na Lei de Defesa do Consumidor. Quem perde a comanda, aquele papelzinho onde bares e restaurantes marcam que foi consumido, não precisa pagar multa. A cobrança é ilegal e, caso seja feita, o cliente pode pedir a indenização na Justiça. É só dar a hora do almoço para todo mundo ficar preocupado com este papelzinho aqui. Cada um guarda a comanda do jeito mais seguro que encontra. Eu acho que é importante a pessoa ter o conhecimento do que vai pagar, como vai pagar. Então tem que ter sempre a comanda, porque vai que eu venho em grupo, como que eu vou na hora de dividir. Então eu estou sempre atenta com a minha comanda, fica sempre comigo. Guardo no bolso, peço para alguém guardar na bolsa, onde der para guardar. Se perder, como é que você ia tentar resolver esse problema? Eu ia tentar ver com o bar se eles têm o controle do que eu consumi para pagar só o que eu consumi, né? Quando a comanda é pequena, guarda na carteira. Quando é grande, nesse caso de restaurante, fica na mesa. Mas como eu não passei por essa situação, não tem uma avaliação mesmo de quem viveu, né? Em caso de perda ou extravio da comanda, muitos estabelecimentos cobram uma multa, como forma de ressarcir possíveis gastos do cliente. Acontece que essa é uma prática ilegal, considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Geralmente o aviso está lá, em letras miúdas. O que muita gente não sabe é que o consumidor não é responsável pelos riscos que o dono do restaurante tem ao adotar este tipo de negócio. O CDC é claro ao dizer que o empresário não pode exigir vantagem excessiva e desproporcional na relação de consumo. Ao ser submetido a uma cobrança como esta, o cliente pode denunciar o caso ao PROCON. Para isso, basta exigir a nota fiscal com o pagamento da multa. Ele pode pedir ainda a devolução do valor em dobro, se quiser. Se for possível fazer uma gravação do que está acontecendo, se for possível declarar o que consumiu por escrito e obter um recibo do que está sendo cobrado, se eles estão cobrando realmente só o que você disse ou se eles estão cobrando uma multa, para que você depois tenha meios de entrar judicialmente ou buscar o PROCON contra essa empresa para reaver o que pagou indevidamente. Quem aprendeu a lição agora já vai saber como lidar com a perda de uma comanda. Conheço meus direitos, sei que eu não sou obrigado a pagar a multa, que é responsabilidade do bar manter o controle da mesa e não pagaria a multa. Uma pesquisa do Ministério da Educação revela que cresceu o número de estudantes indígenas nas universidades brasileiras. De 2015 para 2016, o aumento foi de mais de 50%. Há quase 10 anos, o Porã começou a sonhar com a faculdade. O curso, Engenharia Florestal. Em 2009, foi aprovado no vestibular específico para indígenas da Universidade de Brasília. Chegou a interromper o curso, mas retomou os estudos pouco tempo depois. Existe o Brasil, né? Os brasileiros e os índios, né? Às vezes nos tratam como forma diferente. Então, assim, é um reconhecimento, é um espaço que temos que acessar de fato, né? Temos que demarcar dentro da universidade esse espaço, né? Indígena, esse território indígena acadêmico,
E as cotas, né, as vagas por cotas ou vagas específicas, sim, eu vejo como um reparo sim, histórico, né, social para o nosso povo. O Porã faz parte dos 51 estudantes indígenas matriculados em cursos de graduação na Universidade de Brasília. Na pós-graduação, que inclui mestrado e doutorado, são mais 21 alunos. Em 2004, a UNB foi uma das primeiras instituições públicas de ensino superior do país a oferecer vagas a indígenas. Somente no ano passado foram 72 em 17 cursos de graduação. Em todo o Brasil também houve aumento expressivo no número de indígenas matriculados em instituições de ensino superior públicas ou privadas. De acordo com o Ministério da Educação, em 2016, o país tinha 49 mil índios nas universidades, enquanto no ano anterior eram um pouco mais de 32 mil, um aumento de 52,5%. É o que revelou o Censo da Educação Superior, feito no ano passado. De 49 mil indígenas, né, pelo censo escolar do INEP de 2016, a gente tem aproximadamente 36 mil na rede privada, né, e 12 mil na rede pública. Então, há uma necessidade de aprimoramento das políticas de acesso e permanência. Isso, né, os próprios, né, números mostram isso. Tanto para o Porã quanto para o André, muito já foi feito sobre o acesso de indígenas aos estudos. Mas a opinião deles é a mesma, quanto ao aperfeiçoamento das políticas para tornar o número de indígenas nas universidades ainda maior nos próximos anos. Nosso movimento tem pautado, né, que se faça vestibulares específicos, né, que, enfim, exclusivo para indígenas, para garantir essa presença, né, dentro do ensino superior. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, cresce o consumo de peixe e frutos do mar na Semana Santa. E é preciso ter cuidado com o produto que você leva para sua mesa. Na véspera da Sexta-feira Santa, a peixaria está assim lotada, mas é preciso alguns cuidados na hora de adquirir esses produtos. Já pensou em sair da maternidade com a biometria do bebê colhida? Pois é, uma portaria do Ministério da Saúde, a pedido do Conselho Nacional de Justiça, torna obrigatória a identificação palmar dos recém-nascidos, junto com o registro biométrico da mãe. É mais um serviço criado na tentativa de evitar o subregistro, a troca e até mesmo o sequestro de recém-nascidos. O Gabriel acaba de chegar ao mundo e já se acalma no colo do pai. Os primeiros 4 dias de vida do menino foram com muito carinho e atenção. Dessa ala da maternidade, o Regis só saiu para registrar o filho. E para isso, só precisou descer alguns degraus de escada. Foi uma facilidade muito grande que a gente não precisou se locomover, né? Principalmente eu como pai, que eu sozinho mesmo já posso fazer o registro do meu filho. Não precisou de eu sair do hospital, que eu estou como acompanhante da minha esposa. Não precisou de eu deslocar e perder muito tempo. Então desci rapidamente, fiz o registro, já sai impresso na hora a ficha dele, né, a identificação, e eu já subi para a maternidade para continuar acompanhando minha esposa. A iniciativa começou com o projeto Maternidade Cidadã. Hoje, todas as maternidades públicas do Distrito Federal têm um cartório de registro civil. Do hospital mesmo, os pais já saem com a certidão de nascimento dos filhos. Tudo sem qualquer custo adicional. A certidão de nascimento é direito de todo recém-nascido e é de graça. Neste hospital de Sobradinho, cidade a 30 quilômetros de Brasília, os brasileirinhos também têm o registro do CPF e do tipo sanguíneo. Isso facilitou muito a vida dos paizinhos, dos papais, das mamães, porque muitos deles são pais e mães de primeira viagem e estão aprendendo hoje, na prática, o que tem que fazer. E outros pais que já têm alguns outros filhos, mas que é como se fosse sempre a primeira vez, eles têm muitas dificuldades de ficar ou de demorar a fazer alguma coisa, registrar ou sair com toda a família para poder registrar o RN. Então, o cartório aqui dentro, nós temos inúmeras vantagens que a gente pode citar. No hospital, o cartório foi inaugurado há 3 anos. É considerado um avanço e traz benefícios. Evita tanto a troca de bebês, o sequestro de bebês, que é muito comum, infelizmente, né? Ou era muito comum, e também o subregistro no Brasil, registrando que depois da instalação dos pós avançados de registro civil das pessoas naturais nos hospitais,
Foi quase erradicado, praticamente erradicado o subregistro no Brasil. E já imaginou sair do hospital com a biometria colhida? Uma portaria do Ministério da Saúde a pedido do Conselho Nacional de Justiça torna obrigatória a identificação da palma da mão e dos dedos dos recém-nascidos, junto com o registro biométrico da mãe. Essas imagens vão constar na declaração de nascidos vivos e vão ficar armazenadas no cartório onde a criança foi registrada. O cartório digitaliza os dados biométricos para criar o Documento Nacional de Identidade, que vai ser usado a vida toda. Tanto as informações da mãe quanto as do filho ficam disponíveis digitalmente na base de dados da Identificação Civil Nacional. As secretarias de Vigilância em Saúde e de Atenção à Saúde terão 90 dias para estipular normas e procedimentos a serem adotados. Para ser implementado, precisa que os profissionais que vão exercer essa função sejam treinados, porque a coleta de impressões digitais não é simples, a posição de dedos nos coletores, elas precisam de técnica, então precisam de treinamento apropriado, os equipamentos apropriados para tal coleta, então isso causa um impacto efetivamente orçamentário e cada administrador vai definir dentro das suas esferas as prioridades que a maternidade necessita. É uma iniciativa de destaque, porque ela extrai da tecnologia a segurança jurídica. Ou seja, aquela pessoa que nasceu vai ter sua impressão palmar, constando bancos de dados, cartório de registro civil das pessoas naturais, e essa impressão digital vai ser utilizada durante toda a sua vida. Ou seja, além de evitar que essa criança possa ser sequestrada, possa ser trocada, porque vai ser identificada logo após o nascimento, futuramente a sociedade estará protegida. Uma vez que quando aquela pessoa for tirar documento de identidade, carteira de habilitação, passaporte, teremos a certeza que ele é ele mesmo. Para o Regis, papai de primeira viagem, essa obrigatoriedade dá mais segurança. Traz um benefício para a segurança do próprio indivíduo, né? Do meu filho, no caso, filho de outras pessoas, para a vida inteira. E acho que é um avanço da tecnologia para a vida humana, né? Então, assim, tanto para ele recém-nascido, quanto ele for ficando maior de idade. Hoje foi dia de providenciar um almoço desta sexta-feira para quem não deseja consumir carne vermelha ou frango, né? O movimento nas peixarias de Brasília mais do que dobrou no período na Semana Santa. Muitas famílias optam por não consumir carnes na Sexta-feira Santa. E aí, o almoço é à base de peixes e frutos do mar. A gente vai estar fazendo uma moqueca. O que você comprou aqui hoje? Foi dourada. Tá muito boa. Bobó de camarão. Manhã peixada, normal, né? Rotina. Todo ano, essa peixaria recebe, em média, 3.000 clientes por dia durante a época que antecede a Sexta-feira Santa. Nessa época, a venda de peixes aumenta cerca de 150%. E para ficar aqui dentro com eles, só estando assim, de touca, luvas e avental. E agora, muita disposição para atender todo mundo. Tá tudo garantido, pode vir que o peixe está fresquinho, a gente vai atender você super bem. Quem compra também confere de perto para não deixar nada passar desapercebido. Observa a textura, a higiene, mas está tudo bem. E toda essa atenção tem que ser assim mesmo. Essa advogada explica que é preciso tomar alguns cuidados na hora de comprar esses produtos. O consumidor deve estar sempre atento, principalmente com relação à aquisição desses produtos perecíveis. Então o peixe, ele precisa estar aparentemente saudável, avermelhado, né, as guelas avermelhadas, sem estar soltando as escamas. E o consumidor deve ter o cuidado de passar a mão no peixe. Às vezes a gente encontra fornecedores com má fé que colocam corantes, tintas nos peixes, para os peixes aparentarem estarem saudáveis, quando na verdade estão até vencidos. O Inmetro orienta que ao comprar peixes congelados é preciso verificar o peso líquido, que deve aparecer de forma clara no rótulo. Não vale considerar o peso da embalagem e nem a camada fina de gelo usada para proteger o produto. Se o consumidor desconfiar de qualquer coisa com relação ao peso, à validade, às características, ele deve procurar a pessoa responsável pelo estabelecimento e tirar as suas dúvidas, inclusive pedir para pesar novamente, tirar da embalagem e pesar. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias.
Está na redação do Jornal da Justiça hoje, vai nos atualizar das últimas notícias a repórter Carla Lucena. Oi, Carla, boa noite. Olá, William, boa noite para você, boa noite a todos. E vamos começar o giro de hoje com uma notícia sobre a chamada Farra do Boi. Uma juíza do 1º Juizado Especial Criminal de Niterói, no Rio de Janeiro, enviou um ofício à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pedindo providências para evitar a chamada Farra do Boi em Santa Catarina, durante um evento marcado para acontecer no sábado de Aleluia. Segundo a magistrada, o Estado estaria descumprindo uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, desde 1997, proíbe a farra do boi. Hoje faz 10 anos que Isabela Nardoni faleceu. O crime chocou o país em 2008, depois que a mãe da menina, Ana Carolina Oliveira, acusou o pai da garota, Alexandre Nardoni, e a atual esposa dele, Ana Carolina Jatobá, como os responsáveis pela morte. Apesar de negarem a acusação, o casal foi condenado pela Justiça em 2010. E agora uma notícia sobre a conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou nesta quinta-feira que a bandeira tarifária vai permanecer na cor verde em abril. Isso significa que ao longo do próximo mês, as contas de luz continuam sem cobrança extra. As chuvas dos últimos meses ajudaram a recuperar os reservatórios do país. E de olho na Páscoa, que acontece no domingo, o PROCON do Distrito Federal multou 35 lojas por irregularidades na venda de ovos de Páscoa. Preços adulterados ou abusivos e datas de validade vencidas foram os principais problemas encontrados. Assim como o PROCON do DF, outros PROCONs do país também fazem fiscalizações semelhantes. E todos pedem que os consumidores fiquem de olho nesses produtos. Eu fico por aqui. Outras notícias do Jornal da Justiça você pode ver no site tvjustiça.jus.br. Voltamos ao estúdio. E o Jornal da Justiça quer mostrar vídeo de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é 61-99260-6116. O e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje a gente fica por aqui. E você pode acompanhar a gente também no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.